A paz do Senhor Jesus, 12 de maio de 2023. Quem vos fala mais uma vez é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana, o relacionamento entre nora e sogra. Leitura diária desta sexta-feira se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo 9. A pobreza nos legou riquezas gloriosas. Capítulo 8, versículo 9 diz assim: não digo isso, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que não existe nenhuma evidência de que Jesus era mais pobre do que a maioria dos palestinos do primeiro século. No entanto, ao abrir mão de seus direitos como Deus e ao virar humano, Jesus tornou-se pobre em sua encarnação. Deus se tornou voluntariamente homem. Deus se tornou voluntariamente homem, ou seja, ele estava sujeito ao tempo, ao espaço e a outras limitações humanas. Ele não desistiu do seu poder, de seu poder eterno, quando se tornou homem, mas pôs de lado sua glória e seus direitos. Portanto, em resposta à vontade do Pai, ele eliminou seu poder e conhecimento. Cristo se tornou pobre quando humano, se tornou pobre quando humano, porque colocou de lado muito do que possuía. Mesmo agindo assim, ele nos tornou ricos, porque recebemos a salvação e a vida eterna. O que tornou a humanidade de Jesus sem igual foi o fato de que ele jamais pecou. Em Jesus podemos ver todos os atributos do caráter de Deus. A encarnação é explicada em outras passagens bíblicas, como João 1, versículo 1 ao 14, Romanos 1, 2, Filipenses 2, 16. Vimos a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo sendo explicado nesses textos. Porém, nós também podemos ver que o Senhor Jesus Cristo se fez pobre, dar de modo sacrificial. Fez parte do caráter essencial e da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Porque ele se fez pobre, nós agora participamos de suas riquezas eternas. Deus quer uma atitude idêntica entre os crentes, como evidência de sua graça operando em nosso ser. Todos os dons da graça e da salvação, o reino do céu, até mesmo o vitupério por causa de Cristo,
são as riquezas eternas que recebemos em lugar dos trapos da nossa iniquidade. Por causa da sua pobreza, nós nos tornamos ricos, e ele se fez pobre para poder nos enriquecer. Somos ricos da graça de Deus. Não temos, muitos de nós não têm condições de comprar um chinelo e colocar no pé, e às vezes não tem condições até mesmo de ter a casa própria, mas nós andaremos em ruas de ouro e habitaremos em casas nos céus, feita pelas mãos do próprio Deus. Portanto, Jesus Cristo de prontidão abriu mão de sua gloriosa riqueza. Jesus Cristo de prontidão abriu mão de todo o seu recurso que tinha no céu e se empobreceu, tornando ser humano. E ali, então, na sua pobreza, ele nos enriqueceu. Os melhores argumentos para os deveres cristãos são aqueles tirados do amor de Cristo, que nos constrange. E sabeis, diz o apóstolo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, sendo Deus, igual em poder e glória como Pai, rico em toda a glória e bênção do mundo superior, entretanto, por amor de nós, ou por amor de vós, ele se tornou pobre. Por amor de nós ele se tornou pobre. Cristo não só se tornou homem por nossa causa, mas se tornou pobre. Ele nasceu em circunstância pobre, viveu uma vida pobre e morreu em pobreza. E isso foi por nossa causa, para que pudéssemos ser ricos. Rico em amor e na graça de Deus, rico nas bênçãos, nas promessas da aliança, nas esperanças da vida eterna, sendo herdeiros do reino. Esta é uma boa razão pela qual devemos ser caridosos para com o pobre naquilo que possuímos, porque nós mesmos vivemos da caridade do Senhor Jesus Cristo. Já caminhando para o final, compreendemos que o tempo se faz escasso, mas podemos colocar uma primeira e segunda parte nesta lição. Você nos acompanha aí no aplicativo do Kawai, compartilhe, leve esta palavra para mais pessoas. Por mais pobre que você seja, há uma oportunidade de você fazer parte do povo mais rico de toda a existência, que são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que são aqueles que têm os seus pecados perdoados pelo sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, que são aqueles que largaram a sua vida passada, a sua vida mundana, para poder viver uma vida na presença de Deus. Jesus Cristo abandonou todo o seu reino de glória, assim para poder se tornar o Deus homem, e morreu na cruz do Calvário por nós sem pecado e nos deu o direito de vida eterna. Ele pode fazer isto com você também. Portanto, compartilhe esta mensagem, leve esta mensagem para mais pessoas. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, porque isso nos faz ser aceito pelo aplicativo, e aí a palavra de Deus pode alcançar mais pessoas. Mas observamos que já na segunda parte desse vídeo, desse áudio de hoje, desse vídeo de hoje, falando sobre
a pobreza que nos elegeu riquezas, do capítulo 8, versículo 9 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos faz entender que a suprema razão para a generosidade cristã é o dar. O dar-se e o empobrecer de Cristo, o qual desistiu de sua glória, de sua posição por direitos no céu, por nossa causa. Cristo tornou-se o que os coríntios eram, pobres, para que dessa forma pudesse tornar-se o que ele é, rico. Cristo tornou o que nós éramos, pobres, para que dessa forma pudesse nos tornar o que ele é, rico. O autossacrifício é um teste apropriado do amor. O exemplo de Cristo e a dívida que os cristãos têm para com ele deveriam levar às atitudes generosas de uns para com os outros. O amor de Cristo deve nos constranger a servir uns aos outros e sermos generosos uns para com os outros. Portanto, quero ainda continuar falando desse mistério de pobreza que nos elege a grandiosa riqueza. O texto sagrado revela a divindade e humanidade de Jesus Cristo, pois sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Ou como o mesmo Paulo define, mais tarde na sua epístola aos Filipenses, provou um alto esvaziamento, pois Cristo mesmo sendo Deus se fez homem para morrer pelos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, 8 ao 11. O verdadeiro homem, sua humanidade, adquire, ou melhor, Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Assim expressou o grande teólogo Karl Barth. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua humanidade adquire a extensão, profundidade, porque é precisamente a humanidade assumida pelo verdadeiro Deus. Veja comigo, Jesus Cristo é Deus homem porque como homem nasceu em Belém de Judá. Porém, como Deus, ele é desde a eternidade, Miqueias 5:2, João. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem teve fome. Porém, como Deus é o pão da vida, João 6:48, Mateus 4. Jesus é Deus homem porque como homem teve sede, João 19:28, porém como Deus ele é a água da vida, João 4:13. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem se cansou, João 4:6, porém como Deus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, Mateus 11:28. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem dormia, Mateus 8:28, porém como Deus ele é o guarda de Israel que não dorme e nem dormitará, Salmo 121. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem chorou, João 11:35, porém como Deus ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, Apocalipse 7:17. Jesus Cristo é Deus homem, porque como homem morreu. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15:3,
porém como Deus ele ressuscitou e vive para sempre. Oh, aleluias! Apocalipse capítulo de número 1, versículo 18. Glórias a Deus. Jesus Cristo é Deus, homem, porque como homem precisou da moeda tirada da boca do peixe para pagar uma dívida de imposto. Mateus 17, 27. Porém, como Deus, ele é o dono do ouro e da prata e do universo. Ageu 2:8. Jesus Cristo é Deus homem, porque como homem tornou-se pobre para que fôssemos ricos. Porém, como Deus, ele é digno de receber poder, riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5:12. Jesus Cristo é Deus homem, porque como homem se assentou no banco dos réus e foi julgado por Pilatos e Herodes. Lucas 23. Porém, como Deus, ele se assentará no trono branco como juiz do universo para julgar todos os homens. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, o escritor sagrado afirma sobre Jesus Cristo: ainda que era filho, aprendeu a obediência para aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação de todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo é a causa da salvação de todos que obedecem a ele. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira riqueza. Não adianta, melhor do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a salvação da tua alma. Jesus Cristo é o tesouro incomparável. Ele é a água para o sedento. Ele é o refúgio para o andarilho. Ele é o refrigério para a alma cansada. Ele é o descanso para a alma cansada. Ele é o amparo para o perseguido. Ele é a vitória para aqueles que estão em guerra. Ele é o pão da vida para aqueles que estão famintos. Ele é Senhor para todos aqueles que o reconhecem como Senhor. Ele é Salvador para todos aqueles que o reconhecem como Deus. Portanto, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é o socorro bem presente na angústia. Jesus Cristo, ele é o amparo, ele é a saúde dos ossos, ele é a força, ele é o revigor, é ele que fortalece, é ele que dá força àqueles que não têm mais nenhum ânimo. Portanto, Jesus Cristo venha ser o suficiente para você e para mim. E ele venha ser a nossa porção nessa vida, porque sem ele nada podemos fazer. Jesus Cristo é o bom pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o Deus que se fez homem, mas é o nosso Senhor para sempre. E agora, se assentado à destra de Deus Pai, intercede por nós. Deus te abençoe. Amém.